Eu recebi 2 orientações recentemente também. Talvez você já recebeu na sua vida. Número 1, beba mais água. 2 a 3 litros por dia. Só não me contaram que eu tinha que ser sócio do banheiro. Beba água quase toda hora. Essa é a tradução do beba 2 litros, né? E a outra, coma mais devagar. Eu achei que essa era impossível para mim. E agora é comum eu ser um dos últimos a terminar de comer. Viu, gente? Eu mudei. Você também pode mudar. Você pode mudar. O que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje? Bom, eu espero que você descubra isso durante a mensagem. A mensagem que eu estou chamando de desacelere para acelerar. Esse é o nosso tema, e nós vamos falar um pouco sobre oração, estar com Jesus e o lugar secreto. Vocês lembram que semana passada foi isso que eu falei, né? A nossa jornada aqui é estar com Jesus, para nos tornarmos como Ele, ao observarmos como Ele fala, como Ele age, conhecemos o Senhor. E depois, terceiro ponto, vivemos e agimos como Jesus, reagimos como Jesus. Nossas conversas, o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós pensamos começa a se tornar mais naturalmente, sobrenaturalmente, parecido com Jesus. Tem gente tentando espremer o ser cristão, quando a proposta é absorver do Senhor Jesus e deixar que isso reflita. Estar com Jesus é muito significativo. Parece chover no molhado, mas Eugene Peterson dizia assim, que a caminhada cristã é uma longa obediência na mesma direção. Há um propósito, há um lugar que nós queremos chegar na nossa vida com Deus. Ela precisa ser uma caminhada de transformação. Se a nossa vida não está sendo transformada, não religiosamente, mas verdadeiramente, nosso coração mudado, nossas palavras mudadas, nossas intenções mudadas, e acontecendo isso por operação do Espírito Santo, na presença de Jesus, isso é que é para acontecer. E naturalmente nós vamos crescendo no nosso caminhar com Jesus. Tá bom? Nós vamos ler 3 textos nessa manhã, ao invés de normalmente a gente ler um. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Nós vamos combinar aqui alguns textos para a gente refletir sobre o que a gente pode fazer para avançar nesse caminho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Um versículo longo. Na minha versão, eu estou lendo na NVI, o versículo diz: orem continuamente. Orem continuamente. Versões mais antigas vão dizer: orai sem cessar. Desculpa, outras versões, tá, gente? Versões mais antigas fica parecendo que as outras ficaram velhas. Outras versões, boas versões também, dizem orai sem cessar. Essa é a ideia. O termo oração aqui, para quem gosta de informação técnica, proseukomai, é a palavra no grego que determina. Por que a gente pegou essa palavra? Para que a gente expanda o entendimento de orar sem cessar. Essa palavra, ela aponta para um sentido mais completo no grego, na língua original, quando Paulo usou essa palavra, ela é uma palavra mais completa, que ela envolve adoração, consagração e devoção a Deus. Em uma só palavra, esses 3 sentidos estão muito presentes. Então, é difícil falar sobre línguas antigas às vezes, mas é mais ou menos assim. Talvez, eu não sou um especialista em grego, então não vou poder fazer isso de cabeça, mas talvez exista uma outra palavra sobre oração mais simples. Existe uma outra palavra sobre oração que tem um sentido mais amplo, e é essa que Paulo usa aqui. Então, quando ele fala orai continuamente, orai sem cessar, ele está falando de algo que envolve adoração, consagração e devoção a Deus, o que é muito diferente de apenas pedir algo. Nessa manhã, nesse momento, nessa série, nós estamos falando sobre estar com Jesus pelo prazer de estar com Jesus. Amém? Nós estamos falando de estar com Jesus porque Ele é a coisa mais importante para nós. Não porque nós queremos algo dele, nós queremos a Ele. Portanto, essa palavra é muito propícia. E Paulo está sugerindo
quase que ordenando no sentido de mandamento, dizendo o seguinte: isso é muito importante. Orai sem cessar, orai continuamente, orai porque de uma forma em que você esteja adorando, esteja consagrando-se, esteja em devoção a Deus, em um momento de encontro com Deus na pessoa de Cristo. Não é a hora de pedidos aqui. Talvez não seja, não é no nosso momento aqui, não é a hora nem de intercessão. Você e o Senhor. Tem muito cristão que não conhece essa experiência ainda, depois de anos andando com o Senhor. Talvez não foi ensinado, talvez não percebeu pela Bíblia, ou talvez nunca creu que nesse caminho de Jesus, a ponto de praticar uma longa obediência na mesma direção. Até que o hábito, nós falamos semana passada, escute os áudios se você perdeu, porque nada do que eu vou falar essas semanas sozinho funciona muito bem. Criar o hábito de estar com Jesus, fazer de Deus um hábito, fazer com que isso se torne parte da nossa vida, e não coisas esparsas, não frases de Instagram, e não apenas um versículo solto, nem a Bíblia como caixinha de promessa, nada disso. É contato, encontro, experiência. Amém? Então esse é o primeiro texto. Então guarde na sua cabeça, orar continuamente. O sentido de cessar aqui, né? No contexto do mundo antigo, essa palavra não significava falar simplesmente. É tão engraçado essa segunda parte aqui, que o texto diz que ele é similar a uma tosse persistente. Disso eu entendo. Eu estou há 3 semanas tossindo, depois que eu peguei um resfriado. Fiquei com a tosse eterna, né? Não, misericórdia, né, gente? Não é eterna, não. Primeiro, que não dá para ser eterno. Segundo, que eu não quero que fique nem até Jesus voltar. Eu quero que pare já. Já tomei meus remédios, deve estar para acabar. Mas a ideia foi até interessante, porque não é que eu tusso sem parar, fico tossindo sem parar, a cada minuto. Mas, eventualmente, isso vem. Está vendo a relação que ele está querendo dizer com a palavra? Não é como se você fosse falar interruptamente sem parar para respirar. É mais essa coisa que vem de vez em quando. Eu acho que fecha muito com os exemplos que eu tentei dar para vocês no começo. Uma coisa mais natural, de um hábito criado, e de que o seu pensamento vai até o Senhor, e você aproveita aquele pensamento, e você está com Jesus, e você conversa com Ele. Orar sem cessar não é um ato verbal contínuo. Talvez passe pela sua cabeça: eu nunca fiz isso, Leandro, porque é o seguinte, eu não vivo no monastério. O que você está propondo só serve para monges e freiras. Não dá, aliás, e eu faço isso muito, eu passo 60% do meu tempo no telefone. Como que eu vou orar sem cessar? Então não é sobre um ato verbal contínuo, está falando. Olha só que frase legal, mas é uma postura de consciência, de presença. Ter o coração em um ritmo contínuo de adoração ao longo do dia. Ritmo. Uma coisa que flui naturalmente. Então, eu até peço para Jesus, por favor, não me interrompa, que eu vou falar com o meu chefe agora, numa ligação. Se o senhor me chamar agora, eu vou me distrair, eu vou falar bobagem, vou perder o fluxo da ideia. Mas assim que acabar a ligação, eu estou disponível. Eu, ao longo do dia, nas minhas pausas, quando eu não estou precisando interagir com alguém, o Senhor me vem à mente novamente. E eu desfruto daquele sentimento, daquela experiência. Eu falo: Jesus. E deixo coisas sobre Ele fluírem na minha mente. Por isso a palavra é muito importante, canções nos ajudam muito. Você está entendendo? Você precisa de ferramentas. Ler a palavra, estudar a palavra e ter esses momentos com Jesus. Ritmo contínuo de oração e adoração ao longo do dia. Segundo texto, abra a sua Bíblia em Mateus 21:13. Aqui Jesus fala o seguinte para os discípulos, versículo 13 do capítulo 21, diz o seguinte: e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O termo casa aqui, de novo, pregando a língua original, a palavra oikos, talvez você já até ouviu essa palavra.
ela não é uma palavra que relaciona simplesmente a quatro paredes, a um lugar de um edifício, mas ela tem um sentido também de habitação, ela tem um sentido de família, e tem um sentido de lugar onde a presença do Pai reside. Quando Jesus fala, a minha casa será casa de oração, ele não está falando desse lugar físico que nós usamos para nos reunir. Aqui não é a casa de oração do Senhor. Ele está usando uma analogia com o templo, dizendo, o templo tem sido o lugar de adoração, de encontro, de oração com o Senhor. Mas ele está dizendo, agora vocês vão descobrir que a casa de oração é a sua vida. Porque o meu espírito não vai mais habitar num templo, ele vai habitar em vocês. A palavra que nós usamos aqui é essa, lugar onde a presença do Pai reside. A palavra tem um outro termo para oração aqui no hebraico, tefilá. A palavra vem de uma raiz que envolve avaliar-se, alinhar-se e derramar-se diante de Deus. Novamente, aqui relaciona com a outra palavra que eu disse anteriormente, conectando esse assunto, falando de um lugar de adoração sacrificial e relacional. É eu, na minha identidade, me entendendo como casa de oração. Um lugar, conecte agora com Paulo, um lugar onde a oração é incessante. Vamos fazer juntos isso? Pronto, agora vocês estão comprometidos também. Foi pronunciado junto aqui. Incessante. Eu sou casa de oração. Por onde eu for, o Senhor está comigo. Por onde eu for, eu posso estar com Ele. A casa, então, gente, não é necessariamente uma ideia de um centro de atividades, de eventos ou de comércio espiritual, que o texto faz uma referência. O propósito que define essa casa é aquilo que ela foi feita para ser, ou seja, um lugar de oração e de adoração, pela presença de Deus, governado, um ambiente governado pela presença de Deus, o seu interior, você e eu como casa de adoração. Eu não vou entrar no detalhe ali do resto do texto, mas você pode fazer algumas analogias com aquelas pessoas comercializando dentro do templo. Talvez seja uma coisa importante para você pensar mais para frente. O que é que tem feito da sua casa de oração um lugar que Jesus, talvez o único lugar onde ele ficou irado, preocupado? O que é que tem sido vendido dentro da sua casa de oração? O que é que você está comprando no seu coração? Com o que você está se envolvendo? O que você deixou entrar na casa de oração? E que agora virou o que todo mundo pensa. Quem pensava ali naquele momento do templo que Jesus estava olhando, então pensava em comércio, em venda, em ritual. Claro que tinha gente cumprindo ali todas as coisas de uma forma honesta. Mas Jesus também estava dizendo que vocês perderam o sentido básico, virou coisa rotineira, virou coisa sem sentido. E ele está dizendo, a minha casa será casa de oração, não é para ter na minha casa de oração lugar para essas outras coisas. Mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Terceiro texto, então, Mateus capítulo 6. Vocês viram que nós somos de trás para frente, porque quero deixar com vocês a raiz também do que Jesus está dizendo aqui, nesse contexto. E esse é o texto que nós prometemos para essa semana. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz, mas quando você orar. Agora pensa em tudo que eu já falei, nós ouvimos aqui antes. Paulo, orai sem cessar, o significado de oração, o significado de constância, de consciência, de percepção da presença de Deus, uma coisa recorrente. Junta isso aí com a casa de oração que você e eu somos, esse lugar onde o pensar em Deus, não pensar sobre Deus, pensar Deus, né? Processar aquilo que Deus é, que você aprende sobre Ele, é uma constância nesse lugar, uma casa de oração, uma casa de adoração interior. Aí Jesus vem e diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Entra no teu quarto, foi o que Jesus disse. Aqui a palavra também para aqueles que gostam do grego, tameion.
Esse é o lugar secreto, a palavra ali que ele está usando, secreto. Na cultura do primeiro século, era a câmara interior da casa. Existia um lugar na casa ali do povo, um quarto meio secreto, porque ele não tinha janela. E era onde eles guardavam os bens mais valiosos e os tesouros da família. Comece a observar o que é que Jesus está querendo dizer com isso. Para a gente não ficar assim muito... Lembra do que eu falei? Eu não sei se vocês leram, mas lembra a diferença de um cristão místico e um misticismo? O misticismo fica preso em algumas coisas assim, mais materiais, mais figurativas. Ele não usa essas coisas para desenvolver uma relação com Deus, mas depende delas. Uma coisa mais ritualista às vezes. O que Jesus está dizendo aqui é que existe um íntimo do seu ser. De novo, a casa de oração. Lá onde está o seu tesouro, aquilo que você mais ama. É nesse lugar que eu quero estar, é nesse lugar que você tem que se encontrar comigo. Ele também está falando, obviamente, de se separar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso já já. Mas aqui, ele está dizendo isso. Esse quarto, quando ele diz, entra no seu quarto, no lugar secreto ali, onde se guardavam os bens valiosos da família. É um lugar meio que oculto aos olhos humanos. Essa é a ideia que Jesus está dizendo. Jesus sempre nos alertando sobre essa coisa da aparência. A gente tem, hoje em dia acontece muitas vezes a gente se mostra como cristão, aos quatro ventos, mas lá no interior não há vida com Jesus. Não está havendo um processo de transformação, não há verdadeira adoração, de rendição, de entregar tudo a Ele, de estar buscando a Ele. Não é sobre perfeição, é sobre vida. Agora, a vida, ela vai transformando. Estar com a vida, que é Cristo, vai nos transformando. Também não é um caminho onde, porque eu digo que não há perfeição, eu não preciso mudar nada, eu não mudo nada. Eu continuo pensando basicamente do mesmo jeito que eu pensava há 5 anos. Eu continuo crendo da mesma forma que eu cria há 5 anos. Eu não avancei na minha experiência com Deus. É impossível não pensar nos textos de Paulo falando sobre a grandeza de Deus, a profundidade, a largura do conhecimento, da experiência com Deus. Não há fim para o conhecimento de Deus, não no sentido de saber, de informação, mas no sentido de conhecê-lo. Há um processo de transformação. O discípulo, o aprendiz, foi chamado para isso. Nós queremos ser aprendizes e discípulos, amém? Tenho falado muito aqui sobre isso nessa série. Ou você é discípulo, ou você não é. Não existe meio termo. Estou sendo discípulo. Ou você é, ou você não é. Se você é discípulo, se você respondeu ao segue-me, você tem que entrar no caminho de Jesus e deixar que Ele te ensine, te mude, te molde, te transforme. Para isso você precisa estar com Ele, para isso você precisa estar na igreja, você precisa estar na comunhão com outros. Do contrário, Jesus tinha feito classes individuais. Ele chama um grupo de pessoas para estar próximo dele. Ele não lida com a multidão inteira. Nem todo mundo está pronto para abandonar certas coisas na sua prática para ter tempo para estar com Jesus. Nem todo mundo prioriza o estar com Jesus. Vai sempre deixando, tem sempre uma desculpa. Às vezes são coisas boas, necessárias até, mas não há essa disposição de abandono para estar no caminho e ser discípulo. Nós aprendemos no começo da série que era assim que Jesus pretendeu ser, o que já era inclusive muito comum na cultura deles. Jesus usa a mesma forma. Então o termo secreto aqui fala do oculto, aquilo que os homens não podem ver, mas que você está experimentando. O lugar secreto, ele acaba sendo o lugar da purificação das motivações que nós temos para a adoração. Quando você começa a ficar diante do Senhor de verdade, abrir o seu coração, e não está mais na fase da intercessão, você não está pedindo coisa para os outros, não está pedindo coisa para você. Eu usei o termo semana passada, nós estamos nus na frente do Senhor. Ele vê o nosso coração, Ele nos vê. Não tem segredos diante dele. E nesse sentido, se você realmente buscar essa experiência, o Senhor vai revelando a você até a qualidade, vamos colocar aqui entre aspas, da sua adoração, daquilo que você diz que é, daquilo que você diz, eu sou um cristão sim, eu sou um crente sim, eu creio sim. Aí Deus vai mostrando, mas por aqui está meio estranho, hein? Aí, Senhor, não tinha percebido isso. Sabe, essa relação com Jesus. Jesus estando com os discípulos estando com Ele, permitia que eles se conhecessem. Não é? Quando Jesus corrige os discípulos em algumas situações, Ele não poderia corrigi-los sem estar com eles. E na verdade é o oposto. Ele não poderia corrigi-los se eles não estivessem com Ele. Jesus não abriu uma escola.
Ele abriu um caminho de vida. Vem estar comigo. Vem me ver. Vem ver o que eu faço, como eu faço. Jesus está fazendo isso conosco nesse tempo. Ele quer fazer isso conosco. O lugar secreto é um ambiente onde o valor da presença de Deus é maior do que a aprovação ou aplauso dos homens. No lugar secreto não tem ninguém para você se mostrar, nem para você se defender. O lugar secreto é você e Jesus. Você, seu coração e Jesus. Se a gente juntar as três coisas, o que acontece, né? Paulo está nos dizendo, a oração constante é o ritmo da vida do cristão. E Jesus diz, então, minha casa será chamada casa de oração. Que ele passa a revelar quando vidas que oram sem cessar se tornam habitação de Deus. Orai continuamente. Você é uma casa de oração. E o que nós estamos enfatizando nessa manhã é que as pessoas que entendem que são casa de oração, casa de Deus, elas vivem uma vida de adoração e oração contínua, mas nós recebemos do Senhor quando nós estamos no secreto, quando nós aprendemos a estar com Ele no secreto e no retirado. Não vai haver progresso na nossa vida, na nossa caminhada cristã, sem essa experiência. Vou falar um pouquinho mais sobre o lugar secreto, para a gente explorar um pouquinho mais isso. Então, veja que esse é o primeiro conselho de Jesus. É interessante se perceber a ordem das coisas nas Escrituras. Antes mesmo de Jesus ensinar como orar. Lembra que os discípulos perguntam? Jesus, como a gente ora? Agora pensa comigo. Por que eles perguntaram isso para Jesus? Porque eles eram inteligentes, né, gente? Não é? Perspicazes. Não. Eles perguntaram isso para Jesus porque eles estavam incomodados, no bom sentido, com o que eles estavam vendo. Eles estavam vendo Jesus praticar o lugar secreto. E não era lá no quartinho dele. Eles estavam andando pela Judéia, pela Galileia. O lugar secreto não é apenas um lugar. É um lugar retirado. É um lugar deserto. É um lugar para o qual você se retira por um momento para poder retornar de novo para a vida comum. Você está com o Senhor. Jesus ia para estar com o Pai. E ele voltava. Isso incomodou os discípulos no bom sentido. Aí eles perguntam para ele como orar. E Jesus ensina. Mas vejam que isso acontece um pouquinho para frente no capítulo 6. Aqui Jesus primeiro diz a eles, o conselho dele não foi sobre como orar, mas onde orar. Ele já começa estabelecendo essa base. É no secreto. É no interior. É lá dentro. Quando a gente lê as 4 biografias de Jesus, os 4 evangelhos, tem uma coisa que fica dolorosamente clara para nós. O estilo de vida de Jesus se baseava em um ritmo de retirada e retorno, como se fosse inspirar e expirar. Era um ritmo de vida para Jesus. Ele não vivia um dia sem isso. Retirar-se e retornar. Retirar-se e retornar. Até um ponto que os discípulos falaram, nós precisamos aprender isso. Como que se ora, Jesus? E a oração do Pai Nosso se torna um guia, mas não é um guia desconectado de uma coisa prática da vida. Não é uma oração que você repete e alguma coisa acontece, mas é uma compreensão de como uma conversa com Deus se baseia, acontece. E a parte prática dela eles estavam vendo. E Jesus já tinha falado, procure no lugar secreto. Lucas 5,16 fala sobre isso, né? Mas Jesus se retirava para lugares desertos e orava. Marcos 1,35 diz, de madrugada, e aqui você pode fazer a relação, primeiro capítulo de Marcos já aparece, de madrugada, estando ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se retirar para Jesus não era um hábito para Jesus, não era algo preso a um lugar, como eu falei antes. Qualquer lugar era um lugar que ele podia encontrar uma forma de se retirar. Alguns dizem que Jesus já escolheu uns cantinhos ao longo ali do mapa todo da região ali, onde ele sabia, ali tem um lugarzinho que dá para eu sentar retirado, ali tem outro lugarzinho que eu posso ficar à vontade para estar
com o Pai. Jesus está nos ensinando aqui, não é possível cumprir a missão e a vontade do Pai sem ter tempo com o Pai. Nós falamos tanto aqui, baseado em João 5,19, que nós queremos fazer o que o Pai está fazendo. Ver o que o Pai está fazendo e agir naquilo que o Pai está fazendo. Para isso nós precisamos estar com Ele. Para nós aprendermos a linguagem, a maneira de como Ele nos fala. Para nós aprendermos a fazer e responder a isso. É isso que está acontecendo. Então eu acho que está claro para nós, né? É um hábito, uma longa obediência na mesma direção. Nós também estamos vendo o quão essencial, quão vital é. Talvez muitas das nossas lutas interiores, pessoais, na vida cristã, em lidando com a vida, passem por isso também. Dificuldade de estar com Jesus, de ter esse hábito, essa regularidade, não de forma religiosa, mas de forma verdadeira, de forma transformativa. O John Mark Comer fala sobre isso no seu livro Praticando o Caminho. Ele diz: parte de nós deseja profundamente Deus, enquanto a outra parte resiste a Ele e quer governar o próprio reino, sem nenhuma interferência. Ou seja, em outras palavras, eu estou aí, Jesus, para der que vier, mas, tem sempre um mas. Mas, por favor, não me mande para a África. Não é? Senhor, eu quero ser missionário, eu quero pregar o seu evangelho, mas precisa ser em Orlando. Estou disponível para Orlando. Vagas para Orlando? Não é? Quero te servir, Senhor, meu coração é para te servir, mas se for para trabalhar em algo menos que no louvor, ou liderando um grupo, eu não quero, Senhor. Eu sinto meu chamado para isso, Senhor. Irmão, irmãozinho, irmãzinha, servir ao Senhor é ouvir o que Ele quer que você faça, não é? Servir a Ele, não é servir a alguma coisa. Servir a uma tarefa. Você serve ao Senhor. Você acha que todos os discípulos ali gostavam das tarefas que eles recebiam de vez em quando? Você acha que nenhum deles nunca falou assim: por que, Jesus, que Pedro tem que fazer isso? De onde o Senhor tirou isso? Eu sei de onde Ele tirou. Eu acho que vocês já sabem também de onde Ele tirou. Ele não fazia nada sem estar com o Pai, para ver o que o Pai estava fazendo. E falar assim: se meu Pai está nisso, eu estou nisso. Se meu Pai não está nisso que eu estou fazendo, eu não vou fazer. Não é sobre mim. O lugar secreto, a prática de estar com Jesus não pode ser uma opção, meus irmãos. Não pode ser uma coisa que eu faço quando dá tempo. Não pode. Ou você é discípulo, ou você não é discípulo. Tá bom? Para aqueles aqui, que se eu pedisse para levantar, se são discípulos, iriam se levantar, estar com Jesus é vital. É vital, é essencial. Não pode ser uma opção. Convite para nós nessa manhã, e eu copio as palavras de novo do John Mark, é: apaixone-se pela oração, por Deus. Sem oração silenciosa, sua vida com Deus murchará. Com ela, você renascerá para a maior alegria da vida, uma amizade familiar com Jesus. Olha que interessante essa palavra. A palavra nos diz que nós somos filhos adotados do Senhor, não é do Pai, por meio do irmão mais velho, Cristo. Uma amizade familiar com Jesus. Ser alcançado no coração, e esse é um sentimento fortíssimo, poderoso. Se você receber isso no seu coração, de que eu sou de fato irmão de Jesus. Eu sou irmão do Filho de Deus, porque agora eu fui feito também filho e filha de Deus. Esse tipo de sentimento, de confirmação, ela só vem do tempo
dentro desse tempo de lugar secreto, de estar retirado com o Senhor. E não vai ser talvez um dia ou outro, mas o hábito de estar com Jesus para ser lembrado disso por Ele. Porque a nossa experiência, quando eu falo a nossa, na tradição, né, da igreja e dos discípulos, a experiência é que quando nós estamos com Jesus, isso é real. Não é visível, mas é real. É espiritual? É, mas é real. Significa que quando você está lá para olhar para Jesus, para contemplar Jesus, Ele está voltando o seu olhar para você. E quando Ele olha para você, e quando Ele olha para mim, Ele então vai comunicando as verdades que talvez estejam só na sua cabeça e nunca chegaram no seu coração. Jesus faz isso. Ele nos lembra, Ele nos fortalece quando a voz do Senhor coloca no coração de cada um de nós uma verdade que nós já sabemos talvez. Aquilo é transformador. Amém? É transformador. A experiência que faz você ficar não é o conhecimento. É a experiência com o Senhor que faz você permanecer nele. Por isso Ele diz, vem e veja. E aí Ele fala em promessas, né? Em forma de promessa, vem e verão. Sem estar comigo vocês não verão aquilo que é importante. A última parte do nosso texto fala então, que é ligado ao tema da mensagem, desacelerar para encontrar Jesus. Porque é muito legal falar sobre isso, todo mundo sai daqui, né, falando, eu sei que tem um lugar secreto, agora, mas e agora? Né? E o que a gente tem percebido, muitos irmãos têm percebido, é a necessidade de desacelerar. A frase é necessário impiedosamente eliminar a pressa da vida. Aí você talvez está preocupado porque eu estou trazendo mais uma coisa que você precisa fazer na vida, né? Poxa, Leandro, já não chega a acordar cedo no domingo para vir na igreja? Cedo, irmão. Que hora você acorda durante a semana? Não vou nem perguntar se tem alguém que acorda depois das 9. Eu acordo perto das 6, normalmente, quando está um ritmo normal. Acordar 8h30, 8, 9, domingo? Por favor. Pensa direitinho aí, com carinho. Pensa com carinho. Eu não estou trazendo algo a mais para você. Na verdade, o final dessa mensagem está mais para o seguinte. John Mark diz assim, o chamado para ser aprendiz de Jesus é um chamado não para fazer mais. Na verdade, é um chamado para fazer menos. Porque se você e eu não desacelerarmos para incluir estar com Jesus na nossa vida, não vai acontecer. Não vai acontecer. John Wimber diz de outra forma assim, o evangelho é simples, nós que o complicamos. Por que ele é simples? Porque ele é simples quando ele começa do jeito certo. Vem e veja, esteja comigo. A gente muitas vezes não ainda crê que isso é essencial, irmãos. É ou não é? Essa que é a verdade. Aí você e eu, nós temos muitas desculpas para isso. Todas lindas e maravilhosas. Aliás, tem alguns aqui que se derem umas desculpas, eu vou dar um prêmio. Assim, nossa, irmão, como sua vida é difícil. Né? Não tem tempo para nada. O que você quer? É a pergunta. O que é que você está buscando? O que você sente Deus te chamando? Para mais próximo? Quando você canta as canções aqui domingo, algumas são bem intimistas, bem profundas. Isso não te incomoda, não? Algumas vezes? Ou sou só eu? Eu já falei para vocês, honestidade é importante, né? Autoavaliação. Eu canto algumas canções por desejo de chegar naquele lugar que o cara que escreveu a música pôs aquela frase. Eu não estou lá ainda. Não pode ser uma coisa que passe despercebida à nossa mente. Eu falo, eu leio, eu canto, eu levanto as mãos. Tudo isso é bom e é para ser feito porque vai trabalhando em nós como ferramentas para alcançar aquilo que a gente quer alcançar, que é estar com o Senhor. Mas é importante que a gente busque a realidade, a verdade. E o simples
Começa com estar com Jesus. Desacelerar. Se não desacelerar, não vai conseguir estar com Jesus. Queremos estar com Jesus, mas simplesmente não temos tempo para estar com Ele, para orar. Nossa lista de tarefas está longa demais. Talvez você tenha que fazer uma auditoria na sua vida. E sabe por que o termo auditoria é bom? Sabe, né? Porque a auditoria é aquele pessoal que não deixa passar nada. Você sabe, né? Quem aqui já esteve envolvido com auditoria é mais ou menos isso. Falou que vai ter auditoria, todo mundo se pela. Certeza que eles vão achar alguma coisa que eu não estou fazendo direito e que eu devia fazer, que eu já sei que eu devia fazer e não faço. Por isso que a gente usa a expressão, é preciso às vezes fazer uma auditoria. Como é que Davi chamava isso? Quem aí é bom de Bíblia? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, guia-me de volta, me bota de volta na direção. Eu prometi, Senhor, viver segundo João 5,19, fazer aquilo que o Pai está fazendo, falar aquilo que o Pai está fazendo, ter uma vida orientada pelo Senhor. Davi está dizendo assim, mas se depender de mim, eu acho que está tudo certo. Senhor, vou mudar o salmo, tá bom, gente? Não fica escandalizado, não. Senhor, contrata, Senhor, auditores para a minha vida. E que eles possam me dar um relatório. Tudo bem, Senhor, se for desse tamanho, no final, dizendo como está a minha vida. E dizendo aonde há excesso. Para que eu tome alguma medida, Senhor. Se porque eu não estou vendo. Eu sei que nós aqui, a maioria de nós, a começar por mim, sabe aonde está com coisa demais. Mas você precisa decidir e incluir na sua vida o estar com Jesus, irmão. Nem que você comece, como eu te dei o exemplo, emoldurando Jesus. Nem que você comece por aí. Se você, de fato, fizer isso com realidade, não religiosamente, eu estou insistindo nessas palavras, precisa ser algo que você deseja. Se você ainda não deseja nada disso, essa é a sua primeira oração. Senhor, eu desejo, Senhor, aqui na minha cabeça, Senhor, me dá isso no coração. Me dá força para tomar a decisão. Mas talvez se você começar emoldurando Jesus, você vai ver que ao longo de semanas e talvez meses, dependendo de quão frio está o seu coração, ou quão tumultuado ele está no momento. E eu não falo essas coisas no sentido negativo, tá? Para você se sentir mal. Estou falando em termos de realidade. Isso acontece. Os maiores, mais famosos homens e mulheres de Deus passaram períodos que eles também não percebiam Deus da forma como eles gostariam. E eles disseram, inclusive na Bíblia, onde está, Senhor? Por que o Senhor se demora? Mas eles não abandonavam a vida de estar com Deus, de estar com o Pai, de estar com Jesus, porque eles sabiam que a seu tempo o Senhor corrigiria o rumo. Nós vamos precisar, às vezes, abandonar algumas coisas, ou sermos muito firmes em fazer isso acontecer. Talvez quando a gente entender que praticar esse caminho é a melhor coisa que a gente pode fazer pela nossa vida, aí a gente começa. Talvez seja essa realmente a nossa oração. Mas eu diria para você já, se todas essas promessas de experiência com Jesus, de crescimento na fé, de transformação estão disponíveis, por que você não tentaria isso? Eu não quero mais uma prática. Eu não acho que precisa ser assim. Tenta, por favor. Daqui até o fim do ano. Inclua isso na sua rotina. Peça para alguém te ajudar a lembrar. E aí, está fazendo aquilo que você prometeu? A pessoa, não estou. Então tá bom, está aqui, não preciso falar nada. Não tem sermão, não tem repreensão, não tem nada. É você que quer. Você pediu para eu ser o seu lembrete só. Põe no seu celular um lembrete semanal aí. Para você mesmo. Aí você lê e fala assim, e aí, como é que foi a semana com Jesus? Pisou na bola? Ou conseguiu? Insistência, criar o hábito. Sabe como que eu consegui me aquietar e comer mais devagar?
eu comecei a chamar outras pessoas para almoçar comigo. Que na minha correria, tá? Para ligar os pontos aqui, na minha agitação, era mais conveniente para mim, para eu comer sozinho, rapidinho e voltar. Eu tive que começar a ir almoçar com outras pessoas. E ao almoçar com essas pessoas, dar atenção a elas. Porque na minha cabeça eu não queria dar atenção. Ô, gente, vamos aí que... né? Não é assim que a gente faz? Vamos aí que a vida tá funcionando aí. Bora lá. Eu olhava no relógio desesperado às vezes. Gente, já estamos há 45 minutos aqui. E eles assim, né? Ai, que bom que eu tenho 1 hora de almoço. E eu agitado por muita coisa para fazer. Tive que fazer isso, dar atenção. E aí, conversando, eu começava a comer mais devagar. Fui aprendendo a isso. Se eu estou sozinho, hoje eu pego o celular. Normalmente no celular eu uso muito aqueles livros eletrônicos. Ou até a Bíblia, se você quiser. Eu almoço lendo, porque eu não consigo... descobri que eu não consigo comer e ler ao mesmo tempo. Assim, sabe? O olhar. Tem gente que come assim, né? Eu não consigo fazer isso muito bem. Então eu paro para ler um parágrafo, a comida está quietinha ali. Aí eu volto, como. E sabe uma alegria estranha? É algumas vezes você perceber que talvez não vai dar conta, né? Porque está todo mundo acabando. Gente, eu sou um dos últimos a terminar, isso nunca acontecia. Eu era motivo de piada. As pessoas olhavam, você já acabou, né? Eu consigo comer. Por que eu estou dizendo isso? Você consegue colocar na sua vida o hábito de estar com Jesus. O hábito de buscar o lugar secreto. Deixar que o Senhor trabalhe a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos. Acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Esse é o que nós queremos encontrar no Senhor. Uma vida de contínua oração e adoração, de presença contínua de Jesus. A atenção, essa palavra é boa, né? A atenção nossa está contínua em Jesus. Sabemos que somos casa de oração. A identidade corporativa que nós temos, eu e você, cada um de nós somos individualmente casa de oração e corporativamente casa de oração, corpo de Cristo. Aí então, quando a gente começa a viver assim, o domingo se torna o ápice dessa vida, ao invés de ser o ponto de partida dessa vida. Inverte um pouco. Eu preciso ir na igreja. Claro que você precisa ir na igreja. Por quê? Porque ela é a comunhão dos santos. É onde a sua experiência vai encontrar sentido na vida do outro. Porque não faz sentido a sua experiência sozinho. Não é? O próprio Jesus ensinou Pai Nosso, né? Olha que interessante, né? Ele manda você para o secreto. Ele manda você para o secreto. E depois ele ensina que na hora de orar você tem que falar Pai Nosso. Né? Ao invés de falar Pai Meu. Oração estranha, né? Pai meu que estás nos céus. É o secreto, onde você desenvolve a sua relação com Deus. E é no corpo onde você desenvolve a sua relação como corpo de Cristo. Como parte da casa de oração que o Senhor está formando com cada um de nós, as pedras vivas do Senhor. Formação, então, do discípulo, irmãos, acontece na presença do Pai, no lugar secreto ou no lugar deserto. Nós estamos falando aqui de algumas práticas que, tradicionalmente, nós vamos chamar de a prática da solitude, do silêncio, da devoção. Vamos falar mais sobre isso lá no final da série. Mas por hoje eu queria que você guardasse esse conjunto de coisas. Tá bom? Conseguiram decorar aí? Orar continuamente, o que isso significa. Não é aquela coisa doida que você fala, eu nunca vou fazer isso, eu não consigo fazer isso. Você consegue. Agora que você está entendendo. Eu sou uma casa de oração. Deus morreu e se entregou para que eu fosse uma casa de oração, para que o Espírito dele estivesse em nós e não mais em um lugar restrito. E terceiro, essa formação para possibilitar uma vida onde eu sou casa de oração e onde eu oro continuamente, ela começa e ela só vai existir a partir do secreto, desse lugar interior, dessa posição de estar com o Senhor. É ali que Ele nos alimenta de verdade, é ali que Ele fala conosco, é ali que Ele nos ensina, é ali que Ele nos cura, é ali que Ele cuida das nossas emoções. Amém? Amém. Deus nos abençoe.